Boa noite, tudo bem? Eu sou Isabel Bossi, trabalho com coach de positividade e nesse mês de dezembro a pauta vai ser sobre gratidão. E aí pensei que ao invés de eu convidar uma pessoa especificamente para conversar comigo, a gente pudesse compartilhar com outras pessoas momentos de gratidão, porque a nossa vida é cheia de coisas para a gente agradecer. Então eu pensei que nessas lives que eu vou fazer agora, a gente pudesse trocar experiências de gratidão, e eu trouxe algumas coisas aqui para começar a nos inspirar, né, para formar um círculo de gratidão. Sou Isabel Bossi, sou coach de positividade e acredito que a gente tem muito poder de poder transformar as coisas se a gente se utilizar da gratidão. E aí, desde maio eu tenho feito lives e já abordei vários temas aqui. E a professora Débora Marreiro me inspirou a fazer neste mês de dezembro lives de gratidão. E para a gente falar um pouco sobre a gratidão e para até trocar experiências. Então, qual que seria a ideia aqui? Se você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com outras pessoas, né? Então seria um canal para a gente conversar e falar sobre isso. Numa pequena pesquisa que eu fiz, eu descobri que o dia 6 de janeiro, que a gente comemora Dia de Reis, né? É a data que, além de comemorada no Brasil, esse Dia de Reis, é também o Dia Mundial da Gratidão, né? E também se comemora o Dia Mundial da Gratidão, dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro de 1965 teve um encontro internacional no Havaí, né, que reuniu pessoas motivadas a reservar um dia no ano para agradecer. Então, a gente tem o 6 de janeiro, né, e o 21 de setembro. Depois eu fui ler um pouquinho mais e descobri que também o mês de novembro também é um mês destinado à gratidão a gente tem o Dia de Ação de Graças, né, que é a quarta quinta-feira de novembro. É um feriado muito importante nos Estados Unidos e no Canadá. E a Irmandade AA, dos Alcoólicos Anônimos, eles também se utilizam do mês de novembro para expressar gratidão, né? Já faz algumas décadas que essa Irmandade tem formalmente reservado o mês de novembro como um período para expressão de agradecimento coletivo pela sobriedade individual. E isso é muito interessante, né? E aí se a gente começa a ver janeiro, dezembro, setembro, né? Então, são várias oportunidades que a gente tem para expressar gratidão. E a gente não precisa se fechar só num dia ou só num mês. Acabei escolhendo esse mês por influência da professora Débora Marreiro e é muito interessante isso, né? E pensei assim, talvez algumas pessoas possam entrar aqui nessa live e contar, né, falar assim, olha, eu queria contar alguma coisa do qual eu tenho gratidão. E aí a gente fosse transformar essa live numa coisa mais dinâmica. Enquanto a gente não tem ninguém que está se propondo a fazer isso, eu vou também falar que eu recebi o calendário da gentileza. Eu acho que muita gente já conhece o calendário da gentileza.
que é de um actionforhappiness.org. E aí, neste mês de dezembro, é muito legal, e ele é o ano todo assim, mas nesse mês de dezembro, eu achei que ele foi mais voltado à gratidão também, né? E hoje, dia 9, a proposta é: observe quando você é duro consigo mesmo ou com os outros e seja gentil, né? Quantas vezes nós somos tão duros conosco mesmo, né? A gente é tão legal com as pessoas e é tão duro com a gente. Então hoje é para a gente fazer essa reflexão. E eu queria retomar aqui o meu calendário que eu fiz de lives esse ano, e eu comecei a primeira live dia 14 de novembro. Então também queria utilizar esse espaço aqui para agradecer e falar o nome de cada pessoa que topou conversar comigo durante todo esse período, de maio a novembro, né? Quem topou falar comigo a primeira vez, dia 14 de maio, foi a Camila de Paula Silva. A Camila é fisioterapeuta e instrutora de Pilates, né? E aí a gente conversou e falou assim: estamos com vontade de fazer a mesma coisa. E aí o que aconteceu? A gente marcou essa live e ela foi contar um pouco da trajetória dela. E daí para frente eu comecei a convidar várias pessoas para contar da sua trajetória, né? E então a primeira foi a Camila. E aí depois da live a gente tinha uma proposta de fazer algumas atividades, né? A gente deixava algumas atividades para as pessoas fazerem. Então lá em maio era fazer um caderno da gratidão. Eu nem imaginava que em dezembro eu ia propor esse espaço da gratidão, mas a primeira live foi criar um caderno, fazer um caderno da gratidão, né? E eu tive retorno de várias pessoas que começaram a escrever seus cadernos. No dia 15, eu conversei com o Lucas Caetano Carlos, que é personal trainer lá em Araraquara. Ele é proprietário da Bion Studios, né? E a tarefa da live dele era enviar uma mensagem no WhatsApp agradecendo algo para alguém, né? Que alguém tivesse feito para você. No dia 21 de maio, então, eu conversei com a Tayana Rose Hamilton, né? A Tayana trabalha na área musical e tocou e cantou pra gente, foi uma live muito legal. E a proposta, a tarefa foi oferecer uma música virtual. No dia 22 de maio, então, eu conversei com a Maria Paula é esteticista, e aí a gente começou a dar algumas propostas para que isso pudesse mexer com a gente. E a proposta desse dia era olhar-se no espelho, né? Quantas pessoas têm dificuldade de se olhar no espelho, né? Não olhar para você ver se você está bem, mas olhar para você, né? Você seu olhar. No dia 28 de maio, eu falei com a Adriana Maria Piton, que ela é psicóloga, e foi muito legal essa live. A gente pensou que poderia repetir, mas passou o tempo e a gente não conseguiu, quem sabe o ano que vem. E a proposta era organizar a sua rotina diária. Por quê? A gente estava naquele mês de maio e aí a gente estava meio desorientado, porque nós passamos a ficar em casa desde março, abril, maio, estava num pico assim da gente estar em casa com criança trabalhando, fazendo tantas coisas, e eu tive recado assim de algumas pessoas: Isabel, eu não estou conseguindo organizar a minha vida, né? Então a proposta era organizar a rotina. No dia 29, eu falei com o Marcelo Bossi, que é chefe de cozinha lá no Rio Grande do Norte, em Natal, né? E a proposta foi fazer uma comida para alguém, né? Cozinhar para alguém. No dia 3 de junho, eu conversei com a Gabriela Stiz, que ela é terapeuta e trabalha com barra de Access, com mapa da alma, né? E a proposta dela nesse dia era rezar por alguém.
Dia 4 de junho, eu conversei com a Cláudia Catelli. Cláudia Catelli é professora no Colégio Objetivo, mas também é cantora. Tem 2 CDs e cantou pra gente nesse dia. Foi muito legal. Cantou a capela mesmo, porque ela não conseguiu não conseguiu tocar na hora. E aí foi muito legal. E a proposta desse dia era agradecer o professor do seu filho pelo empenho na quarentena, porque ela relatou pra gente as dificuldades que foi e que está sendo ainda, né? Mas naquela época, no começo ainda, em junho, que era dar essas aulas online, né? Como que você segura a criançada assim, né? E como é que ela relatou umas coisas interessantes, assim, que as crianças colocavam ali a tela, mas a própria escola não permitia que a câmera ficasse aberta, então você nunca sabe se a criança estava lá ou não. No dia 10 de junho eu conversei com a Aline Carlos, ela é lá de Goiânia, e a Aline trabalha com bijuterias, bijuterias recicladas, ela recicla bijuterias, é isso na verdade, e tem a marca dela é Remonta. Então a ideia é assim, você manda uma bijuteria quebrada para ela, tal, e ela recebe um monte de coisa e ela transforma essa bijuteria em outra coisa. E é muito legal, a gente teve a oportunidade ela fez algumas peças para nós. No dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente conversou com o Dr. Emerson Carlos. Emerson é anestesista lá em Araraquara e a gente conversou com ele, foi bem bacana. E com o Emerson, então, foi a 10ª live, né? E aí a gente fica pensando, nossa, 10 oportunidades diferentes de conversar com pessoas diferentes sobre o mesmo tema. E cada uma trazia, assim, as coisas que estavam no momento sobre a pandemia, né? A gente teve lives aqui, nessas 10, nós tivemos lives com 74 pessoas participando, foi muito bacana, né? Acho que o quanto que a gente pôde trocar e inspirar, né? Acho que a ideia sempre foi essa. A ideia sempre foi inspirar as pessoas. Dia 18 de junho, então, eu conversei com o Rafael Araújo. O Rafael é nosso personal trainer aqui da família, né? E foi muito legal. E a proposta dele a tarefa era começar a fazer algum exercício físico, né? Eu acho que eu pulei aqui da Aline, a tarefa era verificar o que a gente tinha no armário, que a gente não usa, e por que a gente não fazia uma doação disso, né? Por que eu tenho que ficar com tudo? No do Emerson, então, era o dia dos namorados, era se olhar no espelho e fazer uma declaração de amor própria, né? Eu fazer uma declaração de amor para mim mesma. No Rafael, foi então começar a fazer algum exercício físico. E 19 de junho, eu conversei com a Letícia Piton, da empresa Rose Eventos, né? A Letícia faz decoração. E na época ela relatou pra gente que, assim, não tinha mais casamento, não tinha mais batizado, não estava acontecendo mais nenhuma festa, né? E aí a proposta era mandar uma flor virtual. Mas hoje Letícia já retomou isso, está fazendo uns arranjos lindos agora e está divulgando aí nas redes sociais. Dia 25 de junho, eu conversei com a doutora Helena Caparica, que é dentista, né? E ela explicou, assim, a vida dela, que foi, assim, muito bacana. A gente teve 60 pessoas participando da live, foi muito legal. E a proposta era, dê um sorriso para alguém. Olha que coisa, né? A gente passa pelas pessoas assim e a gente mal cumprimenta. Dia 26 de junho, eu conversei com a minha mãe, né? Minha mãe é Araci Carlos Bossi, e ela sempre pergunta assim para mim, e aí? Eu sempre relatei para ela, mãe, conversei tal pessoa assim, e foi legal a nossa conversa. E um dia ela chegou e falou assim para mim, eu gostaria muito de conversar com você não quer conversar comigo? Né? Então,
fizemos essa live, foi bem bacana também, teve bastante participação de bastante gente. E a proposta era fazer o contato com um familiar, né? Um familiar distante. Dia 2 de julho eu conversei com a coach Daniela Santana, né? E a proposta era escrever uma mensagem positiva nas redes sociais. Então, desde maio, a gente vem trazendo essa proposta para a gente pensar, né, no que pode se fazer para o outro. 3 de julho eu conversei com a Renata Andrade, proprietária da Marmifit, faz marmitas saudáveis e foi muito bacana. Foi a primeira live dela, ela ficou bastante emocionada e a proposta era aprender a fazer uma sobremesa e oferecer essa sobremesa para alguém. Dia 9 de julho eu conversei com a Amanda Smokovski, que é uma artista. A Amanda faz murais lindos dentro de casa, muros, seja qual a demanda que aparece, né? E ela fez o grafite lá na nossa casa, lá em Araraquara, né? E a proposta era você fazer um desenho numa tela. Dia 10 de julho, conversei com a professora Débora Marreiro, minha amiga lá de Santos, né? Que trabalha com justiça restaurativa, né? E neste dia aqui, ela me informou que ia estar sendo formado um grupo para a gente estudar esse tema de justiça restaurativa. Eu acabei de fazer esse curso agora, né, com mais 26 pessoas e o curso foi fora de série. A proposta da live dela era começar a ler um livro. Dia 16 de julho eu conversei com o padre Geraldo Pereira, que foi um padre aqui da nossa paróquia, ficou muitos anos aqui. Foi bem bacana a live com ele. E as perguntas foram: qual a minha vocação e o que eu posso fazer com essa vocação? Dia 17 de julho eu conversei com a Lígia Bento. A Lígia Bento é produtora teatral, também, né, parada na época, tentando se reinventar. E a proposta dela, da live dela, era a gente doar uma máscara para alguém, né, uma máscara dessas que a gente está usando agora. Dia 23 de julho eu conversei com a Jéssica. Jéssica mora em Miami, né? E somos muito amigas e ela contou pra gente como foi esse processo de mudança lá para os Estados Unidos. Ela explicou, né? Para a gente poder entender o beabá de como é você ir morar fora do país. A tarefa era mandar uma mensagem para alguém fora do Brasil. No dia 24 de julho eu conversei com a Nilva, né? A Nilva é minha amiga, minha parça, minha prima, né? E a Nilva me inspirou muito quando eu comecei a fazer atividade física. A Nilva correu São Silvestre, está sempre correndo, é muito dedicada nessa linha de exercício físico. Eu tenho bastante, ela me inspira bastante e ela contou pra gente como é que ela começou a correr, onde ela correu e ensinou pra gente como fazer tudo isso, né? E a tarefa foi mandar uma mensagem para um amigo. Dia 30 de julho, eu e o Fred fizemos uma transmissão lá da nossa Shangri-La 4, que é a nossa casinha lá em Araraquara. Um frio danado, fizemos a live no quintal, foi bem diferente também, né? E a proposta foi fazer uma reflexão sobre as coisas que são importantes pra gente. Essa foi a live número 23. Dia 31 eu conversei com meu primo Benê Carlos, que tem um escritório Benê de contabilidade na Araraquara, e ele contou assim a trajetória dele fora de série, né? E inspirou muitas pessoas. Foi bem inspiradora essa live. E a tarefa foi fazer uma planilha das nossas despesas mensais, né? A gente gasta tanto com tanta coisa, a gente nem sabe para onde vai nosso dinheiro. Dia 6 de agosto eu conversei com a Daniela e o Marcos, que são proprietários do Doce com Pimenta. Eles trabalham com queijos e doces mineiros, né? Estão em vários shoppings
agora voltando, na época estava bem complicado, e a tarefa foi cuidar da sua saúde, né? Como está a sua saúde, né? Estamos nos cuidando bem? Dia 7 de agosto eu conversei com o Haroldo Carlos, um primo meu lá de Campinas, também coach, e ele tem algumas músicas no Spotify, ele é o nosso cantor das nossas festas, todas as festas da família, e a tarefa era seguir um músico novo no Instagram e comprar as músicas dele no Spotify. Dia 13 de agosto eu conversei com o Marcos Borba, também psicólogo, né? E ele falou bastante pra gente dessa questão do novo, né? Que a gente não sabe o que seria, ele esclareceu bastante. A tarefa foi procurar um terapeuta, porque a gente não precisa sofrer. Dia 14 de agosto eu conversei com a Paula Leite. A Paula Leite, ela é leitora assídua de livros, tem um blog de livros, ela faz as resenhas de livros, né? E explicou pra gente várias funcionalidades do Kindle, né? E ensinou pra gente uma porção de coisas, sugeriu livros pra gente ler, né? Sugeriu aplicativos pra gente seguir, pra gente poder ficar mais inteirado nessa questão da leitura. E a tarefa então foi doar um livro, né? A ideia era que a gente pudesse doar um livro para alguém. Dia 20 de agosto eu conversei com a Yolanda Hollander, ela é personal organizer, especialista em desorganização crônica. E assim como lá a professora Débora, eu entrei no grupo de justiça restaurativa, aqui com a Yolanda eu entrei num grupo de estudos de desorganização crônica, né? Já que eu sou personal organizer. Então foi muito, está sendo muito bacana essa experiência. E a proposta foi começar devagar, ou seja, organize pelo menos uma gaveta. No dia 21, o Felipe Pontes, que nos deu a honra da sua conversa aqui. Só que nesse dia eu particularmente não pude conversar com ele, que eu tinha feito a extração de um dente, e os meus filhos é que fizeram a live com ele, né? E foi bem bacana, ele cantou, foi uma live musical, assim como foi da Cláudia, assim como foi da Tayana, assim como foi do Haroldo e o Felipe. Nós tivemos 4 pessoas cantando pra gente. A tarefa era dedicar uma música para alguém. Dia 27 de agosto eu conversei com a Cristi Coelho, que é pesquisadora no centro de pesquisa que eu presto serviço, e ela é scrapbooker, né? Ela faz aqueles cadernos, aqueles álbuns bacana, muito personalizados, né? E aí esses álbuns são novos, assim, não tem muita gente que conhece essa tarefa, e ela estava usando também essa tarefa para ficar um pouco mais calma, assim, e passar o tempo nessa pandemia. A tarefa seria fazer um cardápio de uma semana, um cardápio de comida, porque muitas pessoas falaram para mim que estavam comendo assim desesperadamente. Então, vamos organizar essas comidas. Dia 28 de agosto, eu conversei com a Nayara e o André mais conhecido aqui pela família como Chicó. A live deles foi sobre adoção. Eles adotaram 3 crianças e essa live foi assim fantástica, porque muitas pessoas que estavam assistindo, né, tomaram consciência assim de como é que funciona esse processo de adoção, né? E eles abriram o coração para a gente, foi bem bacana. E a proposta foi doar roupas e brinquedos infantis que não estão sendo mais usados, né? Então, de novo, a gente volta para aquela proposta de estar mexendo nas nossas coisas e passar as coisas à frente. Nesse dia, eu até disse assim que eu talvez não fizesse mais lives, que eu ia terminar por aqui, que eu estava um pouco cansada desse tema de pandemia. Mas depois me veio um sentimento que eu poderia continuar fazendo alguma live
e mudar o tema. Então, no mês de setembro, eu escolhi o tema Aventura na Natureza. E aí fui procurar pessoas que tivessem feito coisas assim muito diferentes, né? E aí, então, a primeira pessoa que eu conversei dia 10 de agosto foi com o Márcio Caparica. Ele atravessou os Estados Unidos de bicicleta, né? E aí a gente tinha uma proposta: põe o seu sonho para andar, para onde você quer ir. No dia 18, eu conversei com a Angélica e o Max, que fizeram o Caminho da Fé de bicicleta. Foi assim que nós conhecemos ele, quando nós fizemos o Caminho da Fé. E aí a proposta era: põe o seu sonho para andar, planeje a sua viagem. Dia 25 de setembro eu conversei com Socorro Fonseca, que fez Santiago de Compostela. Ela andou 30 dias sozinha. E aí a proposta continuava sendo: ponha seu sonho para andar. Como que você vai fazer isso acontecer? E no dia 30, eu, o Fred, a Maria Rita, a Flávia e o Wagner, que fizemos o Caminho da Fé a pé, né, nós relatamos aí como foi a nossa experiência. E a proposta continuou sendo a mesma: ponha o seu sonho para andar. O que você vai começar a fazer? Porque para tudo a gente tem que começar de alguma maneira. Bom, aí em outubro a gente focou na esporte como meio de superação. Então, dia 8 de outubro eu conversei com o Ed Carlos, que também é meu colega da pós-graduação, um professor de educação física, técnico da Seleção Santista de Karatê e idealizador do projeto Sementes da Vitória, lá em Santos, que dá karatê online para as crianças. E já tinha 200 crianças inscritas nesse projeto. Dia 16 de outubro eu conversei com a Denise Reis Chagas, que é da equipe Remama Dragão Rosa, né? Que é das mulheres que tiveram câncer de mama, né? E estão usando o esporte como meio de superação e de recuperação, né? Então elas treinam aqui na raia da USP, né? E competem, elas têm competição também. E ela explicou um pouco pra gente sobre a questão do câncer de mama, contou a história dela e mostrou a importância de nós nos cuidarmos, né? Não deixarmos para lá os nossos exames. Dia 23 de outubro eu conversei com o Daniel Rodrigues dos Santos, que é do Basquete Total de Osasco, do qual eu tive oportunidade de ser coach dos meninos, né? Dos meninos lá do basquete. Fiquei 1 ano com eles. Daí o ano passado e este ano eu não retornei, e agora a gente tem aí quase que uma parceria quando o ano que vem tudo retomar. Então talvez eu esteja lá voltando para reassumir essa proposta aí de ser coach dos meninos do basquete. Dia 28 de outubro eu conversei com a Marcela Carlos. A Marcela é formada em Educação Física e foi técnica de handebol lá num time masculino da Unesp. Então ela também contou pra gente essa experiência que ela teve de estar à frente liderando, né, um grupo de homens, e reencontrou durante a live muitos amigos, né? As pessoas entraram e foi bem divertida essa live. Bom, aí acabou outubro e a gente vai, o que vamos abordar em novembro? E aí eu tive uma proposta, um desafio, que era falar sobre gastronomia. Alguém me falou, vamos falar sobre comida, Isabel. Então, bora falar sobre comida. E aí, em novembro, dia 6 de novembro, eu conversei com a Mônica Oliveira. Ela é uma confeiteira artística aqui de São Paulo e faz bolos e doces. Tem um blog, tem uma página no Instagram que chama Casa, tá? O Casa, e tem doces maravilhosos. Dia 18 de novembro eu conversei com a Pamela Guirelli, que aprendeu a fazer comida japonesa por gostar de comer comida japonesa, e hoje ela está comercializando isso. A gente teve a oportunidade de comer, né, na Poli Japas, delicioso. Dia 30, então, eu conversei com a Isabela Frigieri, que também é ela de Araraquara, e está à frente do Tuca Atelier, fazendo doces e bolos e se virando nos 30 para poder em breve ficar só com isso.
E nesse mês de dezembro, como eu já comecei falando, a gente ia abordar o tema gratidão, né? A ideia sempre é que alguém possa compartilhar algum momento de gratidão. Hoje a gente já está aqui quase finalizando a nossa live, não tivemos ninguém que quisesse, que se prontificasse a tomar essa frente. Então eu mesmo vou compartilhar uma experiência que eu tive essa semana, que foi muito bacana e queria deixar registrado aqui nesse momento, né? Na segunda-feira eu fui socorrer minha mãe, que ela não estava muito bem, eu fui no hospital universitário e na saída, depois de tudo resolvido, eu conheci uma pessoa que estava numa fila, da qual eu também estava para marcar um retorno, e a gente começou a conversar, porque demorou um pouquinho, e ela me relatou que ela ia fazer uma cirurgia no dia seguinte, e que o hospital tinha orientado que ela comparecesse com um acompanhante. E ela me disse que ela não tinha ninguém para acompanhá-la, né? Ela estava sozinha e ela estava apreensiva porque talvez o HU não fosse admiti-la por falta de companhia. E isso mexeu muito comigo, já que eu já estava com meu coração aberto para fazer essa live sobre gratidão, né? E aí eu peguei e disse para ela assim, então eu posso acompanhar você. Você pode dizer que eu topo ficar aqui com você, né? Eu posso ser sua acompanhante se você não tiver, se o HU precisar muito que alguém se responsabilize. E ela disse assim para mim, como? Você vai ficar, mas a gente nem se conhece? Eu falei, mas não tem problema, eu posso fazer isso, né? Eu estou aqui, eu já resolvi a questão da minha mãe já está bem, e eu posso fazer isso para você. E daí ela foi lá e nem precisou de ninguém, né? Mas quando ela saiu, ela veio e disse, olha, eu gostaria que você me desse seu telefone, porque eu gostaria de manter contato com você. E hoje eu recebi um WhatsApp dela que eu gostaria de ler aqui, né? E para mostrar assim que para a gente fazer o bem, né, basta a gente querer. E ela diz assim, bom dia Isabel, tudo bem? Nos conhecemos no dia da minha internação e você muito gentilmente e bravamente se ofereceu para que, se preciso fosse, dizer que era minha acompanhante. Muito, muito, muito obrigada por isso. Você mostrou o quanto é uma pessoa de personalidade e abençoada. A cirurgia foi um sucesso e hoje eu estou aqui de alta. Já recebi instruções que tenho que me resguardar ao máximo, mas adoraria que em um dos meus retornos ao hospital universitário coincidisse de nos vermos. Já fiz 3 amiguinhos aqui. Você, a moça da cardio, a Verena, e o Vladimir do centro cirúrgico. Um abraço grande e apertado para você e também cheio de gratidão pelo dia 7 de dezembro. Dê um beijinho na sua mãe, fiquem vocês duas com Deus, né? Então, assim, a gente faz com e recebe na mesma proporção, né? De uma pessoa completamente estranha, que a gente não conhece, né? E a pessoa ter palavras tão gentis, assim, para nos presentear. Então, eu queria terminar essa live dizendo que eu estou muito feliz de fazer esse primeiro registro aqui. Espero que a semana que vem, quando eu for falar alguma coisa, a gente possa, né, ter alguém que queira compartilhar algum caso, alguma experiência, né, deixar uma gratidão, para a gente deixar um registro bem legal aqui desse mês de dezembro, tá bom? Eu pretendo fazer a próxima live na próxima quarta-feira, vou fazer a chamadinha de novo, e na próxima quarta-feira, dia 16. E a proposta que a gente tem aqui do calendário da gentileza é procure algo positivo para dizer a todos com quem falar. Então, acho que também tem a ver com o que está escrito aqui na minha camiseta, né? E procure algo positivo para dizer a todos com quem falar. E aí, então, eu agradeço quem pôde ficar aqui comigo, ou quem vai ver depois. Sei que é um horário meio ingrato esse, tem um monte de lives de meditação acontecendo e nem todo mundo pode ver, mas eu tenho percebido que depois lá na linha do tempo, no Instagram, as pessoas têm assistido, né? E aí fica bem legal.
Boa noite para você também, Palmira. Obrigado por ter ficado aqui, você e o Fred. E aí agora esse aqui vai para a linha do tempo e na semana que vem a gente volta. Um beijo, obrigada.